gente! Bom, então no vídeo de hoje eu vim falar sobre as disciplinas que eu tive no terceiro ano de faculdade. Bom, então pra quem não sabe o que tá acontecendo, oi, meu nome é Ana Paula, eu curso fisioterapia na PUC aqui do Rio Grande do Sul e eu estou indo para o 7º semestre, ou seja, eu já fiz 3 anos de faculdade e todo ano eu sento aqui e converso com vocês sobre as cadeiras que eu fiz, né, no caso as disciplinas. E bom, vamos começar. Então, no primeiro semestre de 2017, né, ou seja, o 5º semestre, eu fiz 9 cadeiras, sendo que uma é eletiva, que no caso tu faz fora do currículo. Então, da fisioterapia mesmo eu fiz 8. E bom, a primeira foi cinesioterapia 1. E assim, muita gente confunde porque tem cinesiologia e cinesioterapia. E bom, qual é a diferença? Na cinesioterapia, a gente aprende sobre exercícios. É basicamente as coisas que tu faz meio que manualmente ou com aparelhos. Então a gente aprendeu muito como alongar músculo, a gente também aprendeu exercícios manuais e também um pouco, né, usar aparelho pra alongar músculo, bola, essas coisas. Então foi uma cadeira super legal, que era basicamente de exercício. Também tinha exercício pra luxação, a gente também aprendeu sobre testes que tu faz. Então eu gostei muito de cinesioterapia. Fisioterapia musculoesquelética 1. A gente aprendeu muito sobre fraturas e raio-x, a gente teve muita coisa. Foi basicamente osso quebrado, sério. Porque tem vários tipos de fratura, né? A musculoesquelética 1 talvez tenha sido um pouco monótona, porque a gente só aprendeu sobre fratura. E foi isso, a gente também viu muito raio-x. Fisioterapia neurofuncional. A gente aprendeu sobre as patologias, né, como acontecem, o que acontece, e também o tratamento. Então, assim, foi uma cadeira super difícil, porque a professora era bem difícil, assim, tipo, ela puxava muito nas provas, assim. Função cardioventilatória 1. Bom, então a função cardioventilatória, ela foi dividida em 2 partes, que é a cardio e a pneumo. A pneumo foi um pouco, assim, complicado, porque a gente aprendeu sobre patologias, a gente aprendeu sobre raio-x, e eu sou péssima pra raio-x de tórax, sério, eu sou uma negação. A gente aprendeu sobre os lobos e segmentos dos pulmões, que mais? A gente aprendeu sobre exercício, então, tipo, se o paciente tem, por exemplo, sei lá, bronquiectasia, o que tu faria para esse paciente melhorar? E daí tem vários recursos, tanto que tu pode fazer manual, quanto com aparelhos. Então foi uma disciplina muito completa, a gente estudou muito. Na cardio 1, eu acho que a gente aprendeu muito mais sobre as patologias e depois na cardio 2 a gente aprendeu mais sobre exercícios e essas coisas. Mas na cardio 1, assim, a gente teve um pouco de reabilitação. Isso foi muito assim pra gente entender como que as coisas funcionam, sabe? Dermatofuncional. Pra quem não sabe, né, eu acho que eu já falei em vários vídeos, eu entrei na fisioterapia por causa da dermatofuncional, então finalmente eu tive essa cadeira. Eu fiquei muito feliz. Gente, eu gostei muito mais do que eu achava que eu ia gostar. A gente aprendeu sobre tudo, a gente aprendeu sobre feridas, a gente aprendeu sobre queimados, a gente aprendeu também sobre a parte estética, a gente teve muita prática, assim. E eu amei, sério, eu não tenho o que falar dessa cadeira, foi a cadeira que eu mais gostei até agora, de longe. Gente, dermato foi só amor, sério, eu adorava estudar sobre a pele, a gente aprendeu sobre camada da pele, a gente aprendeu muito sobre estria, celulite, flacidez, rugas. Foi assim, a cadeira mais linda e maravilhosa da vida. Prática assistida em função cardioventilatória. Essa cadeira tinha uma vez por semana, que a gente se separava em duplas e ia pro hospital. Na verdade, a cardio 1, né, foi mais pra gente avaliar a paciente, então a gente não tratou nem nada. A gente só meio que avaliou, assim, sabe? E era um pouco chato, eu lembro, porque todo dia a gente ia fazer a mesma coisa, a gente fazia avaliação e depois no final do semestre tinha um seminário sobre avaliação, né? Prática assistida em físio do movimento humano. Essa disciplina era também prática, né? A gente ia pro hospital. Era dividida em ortopedia e neuro, então a mesma coisa que cardio, gente. A gente ia lá fazer avaliação. E a gente tinha que fazer a avaliação certinho. Porque além de tu apresentar um seminário no final do semestre, tu ainda tinha que entregar as avaliações pros professores e a tua avaliação era a tua nota, sabe?
Só que as avaliações eram muito gigantes, gente. Era muito chato, porque todo dia a gente ia lá fazer a mesma coisa, sabe? E por último, eu tive processo de trabalho em fisioterapia, que essa cadeira foi uma cadeira muito, muito chata pra mim, porque foi meio que, tipo, como administrar o teu negócio, e eu não sou nem um pouco afim de administração. Então, nessa disciplina, a gente teve que basicamente criar a nossa clínica e botar tudo, gente. Gasto, tanto que entra, ou seja, quanto que a gente ia cobrar, quanto que a gente ia gastar de aluguel, de material, tudo a gente botava. Só que é muito chato, porque eu dei esse negócio de finanças, sabe? Então, assim, a mãe da Laura, ela é contadora e ela nos ajudou muito, então... Obrigada, mãe da Laura. Te amo, tia Vera. E bom, gente, essas foram as cadeiras do 5º semestre. Agora vamos para o 6º semestre, que eu também fiz 9 cadeiras, mas uma também é eletiva, que nem eu fiz no outro semestre. Então a primeira é a Cinesioterapia 2, que como eu falei, a 1 a gente teve bastante coisa sobre patologia, e também eu senti que na 1 a gente teve mais coisas sobre patologias musculoesqueléticas. Na Cinesioterapia 2, a gente teve só coisa de neuro. Assim, como tratar um paciente com Parkinson, Alzheimer, Guillain-Barré, sabe? Tipo, a gente teve muito sobre isso. Foi muito legal, assim, porque a gente revisou bastante neuro, e também os exercícios eram super legais, assim, era uma coisa mais lúdica e tal, então eu gostei bastante. A outra foi a fisioterapia aquática, que, meu Deus, gente, essa cadeira eu quase peguei G2, porque a matéria teórica dela é muito difícil. Então, a fisioterapia aquática, a gente aprendeu basicamente como reabilitar um paciente no meio líquido. Então, assim, a gente teve muito sobre as leis da água, então, tipo, empuxo, turbulência, um monte de coisa, assim, que até hoje, eu vou ser sincera, eu ainda me confundo. A gente também aprendeu sobre alguns métodos, que é o método Halliwick, o método Bad-Ragaz. Por exemplo, tu pegou um paciente, sei lá, com uma escoliose, o que tu faria com ele? Daí faria tal Bad-Ragaz, sabe? Esse tipo de coisa. Nessa cadeira eu gostava muito da parte prática, mas a parte teórica eu achava um pouco difícil, assim. Fisioterapia musculoesquelética 2. Como eu disse, na 1 a gente teve muito sobre fraturas e agora a gente teve muito sobre tudo. Então, assim, a gente aprendeu sobre luxação, ombro congelado, síndrome do túnel do carpo. A gente teve sobre, basicamente, eu acho que todas as patologias possíveis da traumato a gente teve. Foi uma das cadeiras mais cansativas, porque era muita coisa, vocês não têm noção. Fisioterapia neurofuncional 2. Neurofuncional, no caso, ela foi dividida em neurofuncional adulto e pediátrico. Então, no adulto, a gente estudou muito sobre doenças, né, patologias. No pediátrico também, a gente estudou tudo sobre bebê. No pediátrico, a gente se focou muito em paralisia cerebral. Então, a gente estudou como fazer avaliação, sobre a paralisia cerebral. A gente também estudou muito sobre os marcos do desenvolvimento da criança, que é muita coisa, gente. Cada mês acontece uma coisa diferente e a gente tem que saber tudo, ou seja, é uma desgraça, sério, porque é muita informação. Bom, função cardioventilatória 2, que também, como a 1, foi dividida em cardio e pneumo. Em pneumo, a gente se focou muito em patologia, então a gente teve asma, bronquiectasia, derrame pleural, abscesso pulmonar, sabe? Tudo a gente teve sobre as patologias e também sobre o tratamento. Essa cadeira foi super legal porque a gente teve muito contato com o artigo, então cada dia, né, que o professor ia dar aula, ele trazia artigos pra gente ler. Então foi uma cadeira super legal porque a gente teve muito contato com artigos. Então assim, a Cardio 2 eu acho que a gente teve muito mais sobre a reabilitação em si. A gente também aprendeu sobre patologias, também aprendeu sobre o eletrocardiograma e também foi legal porque a gente aprendeu bastante coisa sobre reabilitação. Prática assistida em fisioterapia do movimento humano. Como no outro semestre, essa cadeira também foi uma cadeira prática. E essa cadeira foi dividida em 3 partes. Na parte da ortopedia, na parte da neuropediatria e na parte da saúde da mulher. Então assim, a gente ficou 3 semanas em cada ciclo desse. Então 3 semanas na ortopedia, 3 semanas na pediatria e 3 semanas na saúde da mulher. E assim, foi uma cadeira que eu tava com um pouco de medo por causa da saúde da mulher, né? É uma das práticas mais invasivas, né, que tem. E eu tava com um pouco de medo. Em ortopedia, a gente recebia o paciente, fazia avaliação, aquela coisa toda, e a gente via pelo laudo que ele tinha e fazia tratamento. Então a gente fez muita reabilitação
paciente tanto com bola e a gente inventava exercício. Claro que tudo que a gente ia fazer, a gente ia perguntar pro professor antes se tá certo, né? Então a gente, sei lá, pensava, vamos fazer tal exercício. Daí a gente ia lá e perguntava pro professor, o professor falava, tá bom, vocês podem fazer. Daí a gente ia lá e fazia. E foi uma cadeira muito legal, tipo, a prática do sexto semestre, porque a gente via uma melhora enorme nos pacientes e foi muito legal. Bom, prática assistida em função cardioventilatória 2. Bom, então como eu falei, na prática de cardio 1 a gente só fazia avaliação, nesse semestre foi super diferente. Tudo que a gente aprendeu na cardio 1, a gente aplicou em paciente, então a gente ia lá fazer avaliação, né, porque sempre tem que fazer. A gente ia lá, fazia avaliação e, sei lá, ele tinha uma atelectasia. A gente via o que a gente poderia fazer pra atelectasia, era em dupla, tá, gente? Só que com dupla que tu não escolhia. Então tu conversava com a tua dupla, a gente pode fazer isso, isso, isso. E daí tu ia lá falar com o teu professor e perguntar, eu tô pensando em fazer isso, isso, isso. Que aí foi uma cadeira mais legal, porque a gente teve muito mais prática. Então a gente realmente aplicou exercícios em pacientes, a gente não ficou só fazendo avaliação. E por último, saúde da mulher, que muita gente não sabe o que é saúde da mulher, de onde veio, o que faz, para onde vai. Então saúde da mulher reabilita mulheres ou homens com incontinência urinária ou fecal. E também tem outras patologias que não vou me aprofundar, mas... Então, por exemplo, na prática, a gente ficava no ambulatório, daí a mulher vinha, a gente fazia o tratamento nela e ela ia embora. Uma cadeira que, assim, eu tava com muito medo. Desde o primeiro semestre que eu descobri que eu ia ter que fazer isso, eu tava com muito medo, mas foi uma cadeira que eu gostei muito. Trabalha com grávida, trabalha com pré-parto, pós-parto. Então, assim, eu gostei muito mesmo dessa cadeira. Eu acho que se eu não fosse pra dermato, eu talvez iria pra saúde da mulher. Então, assim, foi uma disciplina muito legal, que, assim, me surpreendeu muito, porque eu tava com muito medo. Eu achei que ia ser chata, mas até que é super legal e é isso. Bom, gente, então essas foram as minhas disciplinas do terceiro ano de fisioterapia. Se tu quiser ver os meus vídeos anteriores falando sobre as disciplinas, tanto do primeiro ano quanto do segundo, eu vou deixar os links aqui no box de informações, né? Tu que chegou nesse vídeo super aleatoriamente, pra te ver essa minha caminhada até agora. E é isso, gente. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Se tu gostou, não esquece de clicar aqui embaixo em gostei e se inscrever no canal também. Um beijão e até os próximos vídeos. Tchau!